Oi, crianças, aqui é a Pro Letícia e hoje eu vou explicar para vocês as atividades de português dessa semana. Essa semana a gente vai fazer as atividades no livro A Prova Brasil, que é aquele que tem a capa azul, tá? E a gente vai começar na página 6, que fala mais sobre a história em quadrinhos. O que é história em quadrinhos? Vamos ler juntos essas letras que estão no quadradinho azul. História em quadrinhos são narrativas apresentadas em sequências de quadros que combinam imagens e palavras. As falas e os pensamentos das personagens são colocadas em balões. 1. Leia essa história em quadrinhos. Então, no primeiro quadrinho, aparece o Cebolinha caindo e o Pof. Aí o Cebolinha já fica bravo e fica olhando para a cara do Sansão. No terceiro quadrinho, Mônica dá um jeito no seu coelhinho. O que tem ele? Não tô gostando desse jeito dele me olhar. Até já sei o que ele tá pensando. Como esse cara é desastrado, tropeça em qualquer coisa. Mas comigo não. Eu sou muito senhor dos meus passos. Não vou admitir que zombem da minha cala. Afinal, quem tem inteligência? Não quero ver esse olhar irônico nunca mais, senão... E aí ele chega e estão todos olhando para ele com esse mesmo olhar, meio debochado, meio irônico, né? Como se não estivessem ligando para a situação, mas parece que estão rindo por dentro, né? Meio debochado mesmo, meio irônico. E agora a gente vai fazer as atividades junto, eu vou ler um a um para vocês vão pausando o vídeo para responder. Página 7, 2. Observe os dois primeiros quadrinhos, tá? Então a gente vai observar esses dois de cima. A. Você conhece a personagem do primeiro quadrinho? Como ela se chama? É um menino, tá? Aqui fala a personagem, mas é esse menino que está aqui caindo no primeiro quadrinho. B. Descreva a cena do primeiro quadrinho. Fácil. O que acontece nesse primeiro quadrinho? C. Onde se passa a história? Ao ar livre ou em um ambiente fechado? Também tá fácil de responder. E D. Que detalhes dos quadrinhos demonstram isso? Como vocês sabem que aqui é um lugar fechado ou aberto? Que detalhes que mostram isso? Agora a gente vai ler onde está laranja. Para ler e compreender uma história em quadrinhos, você deve ficar atento às expressões do rosto das personagens. Letra E. Qual é a reação do Cebolinha no segundo quadrinho? Olha o rosto dele. Como que ele fica? Letra F. O que parece expressar o olhar do coelhinho para o Cebolinha? Vocês não acham que é meio desprezo, desinteresse, meio ironia? Não é tudo isso junto? A cara do Sansão? E G. Qual é o significado da expressão umf no segundo quadrinho? O que você acha que ele quer dizer com isso? Não é isso que a Pro acabou de falar? Que ele está sendo irônico, meio que desprezando o tombo do Cebolinha? Número 3. Qual é o nome da personagem que aparece no terceiro quadrinho? Como você descobriu o nome? Essa personagem aqui, do terceiro, qual é o nome dela? E não tem alguém que está falando o nome dela? Como que vocês descobriram? Agora vamos para a página 8, o formato do balão. É muito importante. Por ele é possível saber se a personagem está falando, pensando ou gritando. Então, aqui nós temos o balão da fala, que é nesse formato. Esse, parecido com uma nuvem, é o balão do pensamento. A pessoa não está falando, ela está só pensando. E esse, com esse formato todo diferente, é o balão da pessoa que está gritando. 4. Observe o formato dos balões. Qual quadrinho apresenta a fala de uma das personagens em tom natural, sem intensidade emocional? Qual desses aqui tem
a pessoa tá falando, mas ela não tá gritando e nem pensando. Só tem um quadradinho aqui que a personagem tá só falando. Qual é esse quadradinho? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E o 5. Os balões que apresentam as falas do Cebolinha têm formato diferenciado. Assinale a afirmação que explica adequadamente o que eles expressam nessa história. Vocês estão vendo que toda vez que o Cebolinha fala, o formato do balão é diferente? Não é oval, não é retinho? Vocês estão percebendo que ele está gritando? Então, vamos ver a alternativa certa. Os balões ajudam a expressar a raiva do Cebolinha diante da reação do coelhinho. Segundo o quadradinho, os balões expressam a dor do Cebolinha após sua queda diante do coelho. E o terceiro quadradinho, os balões ajudam a expressar o sentimento de raiva que Cebolinha tem pela Mônica. Então, por que os balões do Cebolinha têm esse formato aqui? Por quê? 6. Observe novamente o formato dos balões dessa história. Em quais quadrinhos aparecem balões que indicam pensamentos dos personagens? Esse pensamento é esse balão que parece uma nuvem. Quando a gente volta e olha para a história, a gente percebe que tem 2 quadrinhos que tem esse formato de balão. Quais são esses? O primeiro, segundo, terceiro, quarto? São 2 quadrinhos, tá? 7. O que representa a expressão pof, que aparece no primeiro quadrinho? Então, esse pof que vocês estão vendo aqui. O que acontece para ter esse barulho? Agora, vamos para a última página, 9. Vamos fazer a leitura lá de cima. Fique atento às expressões como pof, pois elas apresentam as sons que estão presentes nas cenas da história. Essas expressões são chamadas de onomatopeias. Então, quando aparece um som numa história em quadrinhos, é chamada de onomatopeias. Elas aparecem em outras histórias também, mas agora a gente está vendo as histórias em quadrinhos. 8. O que significa a expressão dá um jeito, utilizado pelo Cebolinha no terceiro quadrinho? O que Cebolinha quis dizer? Olha, voltando, ele fala assim: Mônica, dá um jeito no seu coelhinho. Daí a Mônica responde: o que tem ele? O que ele quer dizer dá um jeito? O que ele quer que a Mônica faça com ele? Agora é a 9. Relacione cada imagem das personagens aos sentimentos expressos em seu rosto. Então, essa é fácil. É só vocês colocarem A, B, C, D e E nos quadradinhos. A para raiva, B para susto, C para desinteresse, D para tristeza e E para surpresa. E, por último, é o número 10. Assinale a frase que explica o humor dessa história. Por que essa história tem graça? Qual que é a parte engraçada da história? Primeiro quadradinho. A raiva do Cebolinha aumenta porque os amigos dele não acreditam que ele levou um tombo. Segundo quadradinho. Cebolinha consegue convencer os amigos de que o coelhinho estava debochando dele o tempo todo. Será que ele consegue mesmo? Terceiro quadradinho. Cebolinha fica mudo de tanto gritar e não consegue continuar explicando o motivo da sua raiva. E o último quadradinho, apesar da explosão de raiva do Cebolinha, os amigos também se mantêm calmos e também demonstram indiferença à reação dele. Então, é isso, são essas 4 páginas. Se mesmo com essa explicação vocês não entenderam alguma coisa, é só chamar a pro de vocês, tá bom, crianças? Um beijo!